Glórias a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. A partir de agora, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um domingo com a lição da escola bíblica dominical. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor, soberano, altíssimo e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, meu Senhor e Cristo, e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de aprendizado, Senhor, por meio da tua palavra, por meio dos ensinamentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que estão presentes, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que ainda entrarão, Senhor, nessa live, que possam, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo para a compreensão, meu Deus, da Tua palavra, Pai. E que de forma especial, meu Deus, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia, a cada instante, a cada momento, por meio dos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, dos cultos de ensino, das pregações. Em nome de Jesus, ser conosco em todo momento, em todo instante, Pai. Para a glória do Teu santo nome, nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Amém. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, o hino 18 da nossa harpa cristã. Grata nova. Aleluia. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo proclamou. Doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, segue desviada ao homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia, desse Deus, o Deus de amor. Graça nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, como oferta e obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, se criado, meio de salvar que inventa, clama, roga em seu favor, ao suporte mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem do lado do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, e na cruz está unido a justiça e amor. Fala ao coração querido, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor,
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, Jesus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, muito obrigado, missionária linda, que Deus continue a abençoá-la em nome de Jesus, você e toda a família, para a glória do nome do Senhor. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial essa manhã, amém? E já ore pelo irmão evangelista Sérgio, que estará ministrando a palavra. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, com Amém. alegria, é um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos e poder participar dessa escola e fazer a leitura bíblica. Lembramos, quem tem revista, pega a sua revista, né? Amém. Quem não está com a revista, depois vai lá no livro de Atos, capítulo 8, 26 a 35 e Efésios 4, versículo 11. Vamos ler a lição de número 8, 23 de maio de 2021. O ministério de evangelista. Texto áureo. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho, né? Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Amém? Que tem a leitura diária, várias passagens, e aqui a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35, depois Efésios, capítulo 4, versículo 11. Leiamos então, Atos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores
e doutores. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Paizinho querido, por essa palavra que lemos, tão maravilhosa, que fala tão fortemente e arde aos nossos corações ainda nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou o evangelista Felipe e tantos outros evangelistas, tantos outros que procuraram pregar a tua mensagem, por aqueles que o Senhor levantou durante todos esses anos, ao longo dos anos, Senhor, até chegar aos dias de hoje. Pelos que existem, por aqueles que dão a sua vida, que lutam, que pregam, que saem, que falam, que exercitam esse ministério. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de poder ouvir a ministração da tua palavra através do teu servo, o evangelista pastor Sérgio, que possamos ouvir com muita alegria e gozo no coração e entender a sua preciosa mensagem. Abençoa e que ajude, que a gente possa estar preparado e receber essa mensagem e entender. O Senhor abençoa cada dia mais e mais também a vida do teu servo, evangelista pastor Sérgio, e a vida de todos os irmãos nessa manhã gloriosa. Abençoa a todos que estão participando. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Evangelista Sérgio. A paz do Senhor. Me ouvindo, Léo? Amém. Amém. Graças a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Mais uma escola bíblica dominical. Em meio à tristeza, né? Nós passamos essa semana. Estamos passando uma semana difícil. Até para concentrar na aula não foi fácil, né? O que vem na memória, as coisas boas, né? O compartilhamento do dia a dia com o baiano, né? Partiu para... E fica na memória, aqui muitas vezes conversando com a Socorro, fica na memória aqui, aquele grito assim, embaixo aqui da varanda, Paraíba! Aí eu prontamente levantava, que a voz era inconfundível, né? Fala, baiano. Então, a gente guarda isso aí, até esquecer, só com o tempo, né? Mas Deus vai confortando nossos corações, confortando o coração da igreja, da família, que é um momento muito triste, né? Mas sabemos que está descansando. O baiano é tão apressado que se apressou logo ir para a glória, né? Que Deus, assim, conforta todos nós. E voltando agora para a lição, tenho certeza que o que ficar faltando, o pastor Edivaldo, no seu resumo, estará nos ajudando aí, ajudando a igreja. Né? A gente se esforça em meio a semana de luta, de dificuldade, de tristeza, mas nós vamos procurar ainda buscar algo para passar nesse dia de hoje da Escola Bíblica Dominical. E voltando já à verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O que quer dizer arauto é qualquer pessoa que apregoa, isso é, trata-se de um mensageiro. Na monarquia moderna, o arauto apregoa casamentos reais ou aclamações dos reis. Na Idade Média, fazia as publicações solenes, proclamava a paz e declarava guerra. Ou seja, arauto é um mensageiro, é um pregoeiro, correio, um porta-voz, guerreiro, um anunciador, procurador, um embaixador, um emissário, um enviado. Isso está no dicionário informal. Só para os irmãos saberem, eu creio que a maioria sabe o que é um arauto. E entrando dentro da lição, na introdução diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Efésio. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme, ou seja, em sua expressa diversas formas, né, de muitas formas, sabedoria, Deus dispõe para a igreja
o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então, no tópico 1, fala sobre Jesus envia os 70. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, segundo a nota aqui do irmão, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. E, em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. E nós vemos aqui, quando o irmão disse esse tópico, que muitos não podem proclamar a si mesmo com a mensagem própria. E no decorrer dos anos, nós temos isso aí. Né? O próprio pastor Edvaldo já tem citado muitas das vezes de mensageiro que chega na igreja, pregadores, fala muito de si mesmo. E aqueles fala muito dele, do que eles têm feito, daquilo outro, ou seja, aquela vanglória toda para eles, irmão, a glória toda é de Deus, nós sabemos disso, né? E muitas das vezes a mensagem está mais no eu do que eles próprios. E não vem edificar nem a igreja, nem o rei de Deus. Então somente a si mesmo. A pessoa se vangloria de qualquer coisinha, está se vangloriando. Ah, eu fiz, eu faço. Se não for eu, não acontece. Certa ocasião, eu já falei isso na igreja de um grande pregador, um irmão lá, um pastor lá de Goiânia, que ele orava, os enfermos eram curados. E certa feita, na sua vanglória, ele falou assim: se eu não for orar lá, ninguém é curado. Eu vou lá nesse hospital hoje. E orou, no outro dia, a sala que ele orou, a maioria tinha morrido. Quando ele voltou lá, os enfermos que sobreviveram, não, pelo amor de Deus, tira esse irmão daqui, eu não quero a oração dele, não. Né? A soberba foi maior na vida dele, e Deus mostrou que a glória é para ele, não para o homem, né? Que faz uso da sua palavra para se vangloriar. Então, nesses dias, nós temos visto aí, os discípulos são enviados a falar a única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, quando o Senhor enviou os 70, tinha uma característica muito grande, que nós vemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, e disse assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Olha só a estratégia. Jesus mandou os 70 aos lugares aonde ele havia de ir. A estratégia, irmão, na evangelização, ela tem que ter. O próprio Senhor, o grande estrategista, ele procurou enviar, vai lá, prega a minha palavra, e eu ainda vou passar por essa cidade. Os irmãos recordam muito bem, pastor Edvaldo com certeza lembra disso, naquela missão lá em Pamiri, nós tivemos lá, em certa ocasião, na igreja do pastor Tal. O pastor Tal chamou nós entramos na Kombi, vamos lá reconhecer a área, conhecer a área onde nós vamos fazer o trabalho hoje. Ó, estratégia. E ele ainda falou o seguinte, olha, vamos lá, e aqui na cidade o alto índice de suicídio. Até que nós deparamos, né, pastor? Tá lembrado muito bem, não sei se o Léo estava na Kombi, o Euler e outros irmãos estavam, com aquela jovem que queria se matar naquele exato momento ali. Uma jovem que queria tirar sua própria vida. Então, o pastor, na ocasião, levou nós para conhecer a área e falou das características do lugar, do alto índice de suicídio. Então, esses irmãos, essa missão precursora deles tinha essa característica também. E o trabalho de missão, conhecer o lugar, conhecer o terreno.
a característica do lugar, das pessoas, culturas também. Montar uma estratégia para evitar aborrecimentos ou perdas. Então faz parte da missão do evangelista, daqueles que evangelizam, daqueles que pregam a palavra de Deus, conhecer o lugar onde ele está sabendo, onde ele vai entrar. Saber como é que é a cultura também, o modus operandi daquele lugar, para ele poder trabalhar em cima daquilo e não ter perdas nem aborrecimento. Outra, que faz parte também de 2 a 2. Naquela ocasião lá em Ipameri, entrávamos 2, 3, nunca ia um só. E, se eu não me engano, foi o presbítero Railan que chegou na casa lá, que o camarada chegou e falou assim, olha, ainda bem que vocês chegaram aqui, já tentei tirar minha vida aqui várias vezes aqui. O cara estava com a marca da corda no pescoço, né? Então, irmão, faz parte disso aí também, a estratégia de evangelizar, conhecer o lugar, conhecer também, não pode também, muitas vezes você está só, mas na grande maioria das vezes o Senhor mandou de 2 em 2, mandou em 70 de 2 em 2. É sempre ter alguém acompanhado, dependendo do lugar. Logicamente, né, você vai estar acompanhado do teu parceiro, do teu companheiro ali, faz necessário você ir alto, no mesmo lugar ali, pregar a palavra, né? Mas em grandes trabalhos assim, que nem esse, sempre é de 2, 3, e que sempre tá um orando e o outro em condições de agir. A missão urbana também, a evangelização, a gente sabe que está concentrada, a grande família está concentrada na missão urbana, dentro das cidades. Então, dentro da cidade a gente conhece todo tipo de pessoas, né? Está ali todos os meios, o pecado é muito maior, a grande atrativa que afasta as pessoas do evangelho é muito grande. Então você tem que estar próximo ali, dentro da missão urbana, tem muitos meios das pessoas se afastar da igreja, procurar se afastar é, da casa do Senhor, tanto os que estão dentro da casa, como os que estão fora. Então, essa missão urbana, ela tem uma grande concentração de pessoas. Então, faz parte também. Jesus falou, vai nessas cidades, em todas as cidades, ou seja, missão urbana, vai lá nas cidades. Né? Também tem o Senhor mandou, vai, percorre toda a terra. Esse princípio, percorre toda a terra. Vai lá, percorre toda a terra. Foi que ele mandou, Abraão, Abraão, percorra toda a terra. Veja o tamanho, a largura, faz parte da estratégia daqueles que vão evangelizar. Né? O próprio Josué falou, levanta-te, vai, onde tu botar a planta do vosso pé, eu estarei convosco, né? Eu vou te dar a planta onde você passar. Então nós temos aqui o pregador, o evangelista, ele foi levantado não para falar de si mesmo, não para uma própria palavra de si mesmo, se auto-vangloriar. A palavra é Jesus. E tem que pregar tão somente a Jesus. Aqueles 70 discípulos, ao retornar, o que é que eles falaram? Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. O Senhor Jesus falou, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito nos céus. A alegria do cristão, a alegria do crente, a alegria do evangelista, do pregador é ter o seu nome escrito o quê? Nos céus. Foi o que o Senhor falou. Que os camaradas chegaram todo contentes, alegres, porque ter expulsado os demônios e tudo, os demônios se sujeitaram a ele. E Jesus já deu uma ducha neles, e ao mesmo tempo deu uma incentivada, ducha de água fria. A tendência do ser humano é a vanglória. Opa, fui ali, ó, os demônios caíram por terra e Deus me usou e tudo, e aquela alegria de todo Jesus. Ó, vamos baixar a bola. Se alega tão somente está com o nome escrito no livro da vida. E é interessante, irmão, a gente lembrar essa passagem, porque lá na frente, naquele grande dia, o Senhor falou, muitos vão chegar assim, nós expulsamos o demônio no teu nome, então não fizemos isso, ele apartai-vos de mim,
porque eu não vos conheço, né? E Jesus falou: alegra, tão somente porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Então, esse trabalho, segundo o tópico 2 aqui, enviado para o meio de lobos. O arauto é levado para o meio do lobos, né? Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos, até ameaçados de morte. E o que tem acontecido hoje nos nossos dias, irmãos, é muito mais ainda, porque quantos cristãos têm sido mortos nesses dias atuais por pregar a palavra de Deus, por confessar que Jesus é o Cristo, né? A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobo, para o meio dos lobos. Então, irmãos, nós sabemos que está se fechando. Há muitos países que hoje não se está mais lá na frente, ainda vamos chegar lá, perderam a essência do cristianismo. E hoje há muitos países fechados, virando comunista, virando socialista, rejeitando a palavra de Deus. Nós vemos agora lá na China, que é um país comunista, mandou tirar do aplicativo tudo que se refere a qualquer coisa cristã. E a perseguição lá é terrível em cima dos cristãos. O que dizer aqui na nossa vizinha, né? Venezuela também, e outros países aqui da América Latina, e que o regime comunista tem tomado de conta. E as igrejas, os cristãos, têm sido perseguidos. Então a igreja hoje, nos últimos dias, tem literalmente sido enviada para o meio dos lobos. Não é diferente aqui no Brasil. Nós ainda temos essa certa liberdade de pregar, de evangelizar. Porque, graças a Deus, nosso país não está totalmente socializado, né, comunizado. Mas, se nós não vigiarmos, caminha para isso. Porque Deus ainda tem uma grande obra aqui. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, cunhado, e eu falei: olha, Deus não vai permitir que o socialismo tome de conta aqui, porque há um grande mover nesses últimos anos que Deus vai levantar o próprio país, a nossa nação, para o grande avivamento mundial. O Brasil ele caminha, envia muitos missionários para esse mundo aí, para esse mundo afora, e ele vai enviar muitos. Então, se for a igreja toda tolhida pela mão do homem, pelas leis do homem, vai dificultar e muito isso. Mas eu creio que com a liberdade do cristianismo aqui, de acordo com o governo que vai estar à frente desses anos, nós vamos ter essa liberdade de poder enviar missionários, né? O evangelho pleno de levar para a salvação para esse mundo todo. Porque o Brasil, eu creio, isso vai ser o grande vetor que Deus vai usar para, não sei se a palavra certa eu falei agora, para o grande avivamento mundial, através de seus missionários, que têm sido encaminhados fora a fora, tanto dentro do país, como fora do país, principalmente. E na história da igreja, nós temos aqui falando sobre os sinais, o terceiro tópico, nós vemos que foi aquilo que foi falado agora, ainda há pouco, que os discípulos voltaram todo alegres, dizendo: olha, teu reino pregamos, os demônios se sujeitaram, né? Mas, naquele momento, Jesus falou de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Ou seja, as pessoas muitas vezes usam do poder para edificar a si mesmo, ou se vangloriar, ou seu nome seja notório. O que nós vemos é isso, irmão. Muitas vezes o homem Deus capacita o homem, dá o dom desse, aquilo, outro, e lá na frente ele vai deixando Deus do lado e o nome dele vai sendo exaltado maior do que de Deus. E lá na frente ele sabe que Deus tira isso dele
porque a honra e a glória é do Senhor, e não de quem canta, não de quem prega, nem de quem evangeliza. Não, a honra é do Senhor, a glória é para ser toda dele. E no decorrer dos anos, nós vemos que grandes homens Deus usou no passado, e esse evangelho chegou até nós. Além dos discípulos, dos seus apóstolos do Novo Testamento, na igreja passada, nós vemos que homens que incendiaram o mundo. Então, quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Heróis da Fé, muito bom. Na ocasião já adquiri 2 exemplares, que me preciei até hoje não retornaram. E esse livro é muito edificante. Pessoas, quando você lê, quem já leu, quem já teve a oportunidade de ler e quem não lê ainda, compre. É muito bom, vai edificar a nossa fé. E na nossa revista aqui, dá exemplo de 3 nomes de Deus aqui: John Wesley, Charles Finney, David Wilson. E nesse livro dos Heróis da Fé, são mais de 20 homens, se eu não me engano, que dá o exemplo de grandes evangelistas que atuaram, que trabalharam na obra do Senhor com grande poder. Nós temos aqui, só para citar alguns nomes aqui, Jonathan Edwards, que no tempo em Nova Inglaterra, em que ele pregou o grande sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que na ocasião o grande auditório ficou abalado, teve homem que correu em direção do pregador pedindo compaixão, outros se agarraram nas colunas do templo, achando que iam cair no inferno. Mas para que tudo isso acontecesse, ele ficou durante 3 dias sem dormir, sem comer, em jejum e pedindo a Deus: dai-me a Nova Inglaterra. Então, irmãos, são exemplos edificantes para quem quer fazer a obra, para nós que somos evangelistas, que quer ganhar alma para o Senhor. Tem um preço, tem um sacrifício, né? Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, John Bunyan, são exemplos de alguns homens, né? David Brainerd, Charles Spurgeon, homens de Deus que fizeram acontecer. Charles Finney, esse que está citado aqui, através de seus evangelhos, muitas pessoas, milhares de pessoas, aceitaram a Cristo. E ele nasceu numa família que não era uma família descrente. John Wesley, outro que está aqui, que pregava muito nas prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, ele nasceu de uma família cristã e ele passou por a situação do incêndio aos 5 anos. E os vizinhos fizeram a escada humana e o salvaram ali daquele grande incêndio, né? Então Deus tinha uma promessa grande na vida dele, da dele e do irmão dele. Também o David Wilson e o próprio Euler, presbítero, falou que ele foi um grande pregador daquela época ali nos Estados Unidos, há pouco tempo, né? Não é tão longe, e que é o Nick Cruz, famoso Nick Cruz, que foi enviado pela família lá de San Juan, Porto Rico, para Nova York. Chegando lá e se envolveu, ele já era malandro, chegou lá, se envolveu mais ainda com a malandragem, participando de gangues, e ele logo assumiu o posto de chefe, de líder, por ser muito violento, muito alto, forte, violento. Nick Cruz foi pregar e deparou-se com esse camarada. Ele ameaçou várias vezes o Nick, o David Wilson. O Nick Cruz ameaçou várias vezes de matar ele. Ele disse: não, pode matar. Cada pedaço, né, teve cortado do meu corpo, pode ser até cada pedaço irá dizer ainda que ama você. Então, homens de Deus que não tiveram medo, homens de Deus que pregaram a palavra. Hoje, Nick Cruz, renomado, Unidos, né, de bandido para um grande pregador da palavra de Deus. Isso foi intermédio daquele que um dia arriscou a sua própria vida para ganhar ele para Jesus, e outros mais, né? Então, nós vamos lá para o tópico 2, a grande comissão. E dentro desses evangelistas do passado, que a Bíblia antes de chegar lá, o próprio Filipe, né?
que foi um dos mais destacados. Filipe, ele era diácono. E ele começou a pregar, pregando a palavra de Deus, Deus levando para lá. E ele chegou a pregar para o eunuco, né? Foi um dos mais destacados. Depois ele foi para Azoto, Cesareia, e ele era um diácono. Mas lá em Lucas, em Atos, versículo 1, ele é reconhecido como um evangelista. O que a gente quer dizer a respeito disso, irmão? É um processo dentro da igreja, o dom ministerial, é um processo. Mesmo a pessoa está na portaria já quer ser pastor. Estou falando isso aí como dom ministerial, né? Como ministério. E a Assembleia de Deus, ela segue Tem igreja que é diferente. O camarada chega na portaria, vem na portaria, já é pastor. Tem pessoas que mal serve como auxiliar, já vira pastor. Não é bem assim na Assembleia de Deus. Pelo menos a qual nós servimos e outros ministérios da Assembleia de Deus, a qual nós temos acompanhado, né? E para chegar ao evangelista, no cargo ministerial, passa pela portaria, auxiliar, diácono, presbítero, e nem todos que é presbítero chega a ser um evangelista, nem todos são diáconos, chega a ser ao presbitério, nem todos que são evangelistas chegam ao pastorado. Então, essa diferença. E Filipe, ele foi reconhecidamente de diácono por grande evangelista, ele foi reconhecido ali como evangelista. Então, nós vamos aqui na grande comissão, o tópico 2. A ordem dada por Jesus e a seus discípulos após a ressurreição foi de ir e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos aqui. É obrigação só do evangelista nominado pregar a palavra de Deus? Não. Não é só dele, não. A obrigação é de quem? De todos. Jesus falou, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, aceitou a Cristo Jesus, já passa a ser o quê? Tem por obrigação ser evangelista, pregar a palavra de Deus, evangelizar, pregar a palavra de Deus. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, você vê que na sua missão, na primeira ele enviou 12, na segunda enviou 70, e agora a igreja toda tem essa missão de evangelizar. Não é só 12, não é só 70. Ou seja, no local. Não é só o pastor e os obreiros. Não é só os missionários. Estou falando agora na igreja local. Mas é obrigação de toda a igreja. Todos. Né? Dos jovens, das irmãs, dos irmãos, das crianças. A obrigação é de todos evangelizar, porque é um cargo a qual é uma missão que Deus entregou, essa comissão para todos. Mas a outra pergunta, tem que ser batizado pelo Espírito Santo para evangelizar? Não. Logicamente que se você conhece a palavra de Deus e é batizado com o Espírito Santo, está revestido desse poder, a coragem é outra. O poder é outro. Conhecimento da palavra e revestido com a unção do Espírito Santo de Deus, o poder sai, é diferente a mensagem. Não estou desfazendo de quem não é. Mas se você procurar, se não é batizado, mas você procurar, eu quero ser revestido, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus, irmãos, o impacto é totalmente diferente. Que a pessoa às vezes está evangelizando, está certo. Não foi batizado ainda, mas tem aquela vontade de evangelizar. Mas se você buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, o revestimento é outro, a autoridade é outra, aquele impacto é outro, entendeu? Aquela vontade é outra. Você sente mais aquela vontade, vou pregar o evangelho, está revestido com o poder do Espírito Santo de Deus, estou revestido. Então é outro. Então,
Não é preciso para evangelizar ter o batismo, mas se você quer ser batizado, busca, você vai ver a diferença é, do que ser batizado, pregando o evangelho, e do que não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque é um revestimento a mais, é uma arma a mais que você vai ter na sua vida de pregador, de mensageiro da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que o ministério do evangelista, e nós vemos que o mundo, ou melhor, passando para o tópico 2, o apóstolo Paulo, a grande comissão, esta ordem é chamada como a grande comissão, e o apelo de Jesus para os discípulos a anunciar o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. Ai de mim se não pregar esse evangelho, se não pregar essa palavra, né? O apóstolo Paulo tinha essa missão, estava no seu coração, ardia no seu peito. Ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo, né? Porque ele assumiu, ele recebeu no sangue dele essa missão, tá? Né? E estava na massa do sangue, como é conhecido no nosso meio militar. Pastor Railan sabe disso aí, quem já foi militar, tá? Sabe isso aí, está na massa do sangue, está dentro do sangue aquela missão de fazer aquele trabalho militar. Então, o apóstolo Paulo tinha dentro dele essa característica, né? E os demais evangelistas que vieram após ele, daquela época, então, estava na massa do sangue, ou seja, estava embrenhado naquele sangue dele de fazer essa obra. Né? E aí de mim, ele ainda falava, ai de mim, se não fazer tal coisa, né? Porque era a missão. Jesus falou, olha, vai e faz. E não só foi para eles, foi para nós também. Então, o tópico 2 fala que o mundo está dividido em dois grupos, daqueles que creem e daqueles que não creem. Daqueles que creem no Evangelho e daqueles que não creem. E nós vemos que na época nós estamos vivendo, os números que não creem parece que crescem cada vez mais. Diante de quê? Apostasia que o mundo vai vivendo, está vivendo. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. A 3, a grande comissão de hoje, a tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará no centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Por que antes eu citei que o Brasil vai sair do Brasil o grande avivamento mundial? Porque no Brasil ainda, o cristianismo ele tem essa liberdade ainda. E quando a gente vê nas áreas urbanas muitas igrejas, é porque é fruto disso aí. A gente vê uma assembleia aqui, outra assembleia ali, ainda é fruto dessa liberdade religiosa que nós temos. E que Deus vai, eu creio, isso, irmãos, eu creio, não sei se os irmãos creem, que Deus vai usar a igreja brasileira para fazer o grande avivamento nesses países aí da Europa, que praticamente o cristianismo tá se evaporando. E eu estava colhendo aqui, eu colhei aqui uns dados para os irmãos acompanharem, do Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, o IBMR. Segundo os dados do levantamento deles, na época de Cristo,
havia 250 milhões de pessoas. No ano de 1500, 500 milhões. No ano de 1830, 1 bilhão. Em 1930, 2 bilhões. Em 1980, 4 bilhões e meio. No ano de 2000, 6 bilhões. E hoje, 7 bilhões e 300 milhões. Mais de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o IBMR, tem a publicação mensal, essa revista, 170 mil pessoas se convertem por dia ao cristianismo no mundo. E todos os dias 90 mil se desviam. Em contrapartida, 90 mil se desviam. São 79 mil novos cristãos, né? Esse é acréscimo real. Ainda, segundo eles, informação, morre 240 mil pessoas, né, ao dia e nasce 300 mil. Ainda, segundo eles, cerca de 2,2 bilhões de pessoas apenas, 1,5 bilhões vão à igreja. De 2,2 bilhões de crentes, 1,5 vão à igreja. Quer dizer que 700 milhões não vão ou quase não vão à igreja. Significa que cerca de 33% são nominais. Quanto aos mártires, a IBMR diz que cerca de 175 mil pessoas, mártires por ano, são mortos. Ou seja, 499 por dia. Os números dos que não creem, 67% da população mundial. Então a igreja tem essa grande tarefa. Tarefa não pouca, uma grande tarefa de evangelizar esse mundo, né? Por isso que eu creio, porque nós vemos que na Europa, a Alemanha, fechando as igrejas, sem falar na França. A França, então, foi tomada de conta lá pelos muçulmanos, né? Os islamitas lá praticamente dominaram a França. E a Europa tem sido esse celeiro do islamismo lá. E nós vemos que Alemanha, Holanda, Inglaterra, de onde saíram muitos evangelistas, hoje está numa frieza muito grande. Eu me recordo que Estados Unidos, na queda das Torres Gêmeas, já foi falado isso, já até comentei para os irmãos anos anteriores, quando ocorreu aquela queda das Torres Gêmeas, antes daquilo ali, juntava 20, 30 igrejas para se dar uma santa ceia. Mas após aquela queda daquelas torres, aí sim, começou um grande número de pessoas, daqueles americanos, voltarem para a igreja. Então foi preciso de um grande choque daquele ali, terrível, para que eles se despertassem e voltassem para a igreja. Que as pessoas estavam muito cômodas, né? O sonho americano, riquezas, vida boa e tudo, e foram abandonando a igreja. E a igreja foi se esvaziando. E logo após aquele incidente ali, cruel, aquelas pessoas começaram a retornar para a igreja. Eu me recordo quando eu estava no ministério do pastor Sival, quando eu congregava lá na 14, um pastor foi solicitado para ir assumir a igreja dos Estados Unidos, porque os pastores lá não tinham, não queria, estava tudo afastado, e foi preciso desse pastor deslocar-se para lá, para os Estados Unidos, assumir um grande templo lá e formar o trabalho ali da igreja. Então, essa é a grande tarefa da igreja desses últimos dias. Por isso que eu creio que aqui no Brasil, com essa liberdade, que muitas das vezes, entre aspas, nós já temos, mas nós temos essa liberdade de pregar, levar a palavra de Deus, muitas vezes, muitas coisas sendo cerceado pela política, né? Que é a política que cerceia, através de leis, tem cerceado a liberdade, né? Mas graças a Deus, nós ainda temos homens de Deus lá que têm trabalhado em prol do Evangelho. E por isso que eu acredito que nós, a igreja brasileira, vai ser o grande, Deus vai usar com grande poder ainda para avivar, para o grande avivamento da sua vinda, né? Da grande pregação. Eu creio isso aí, né? E isso, inclusive, nós temos muitos missionários, até inclusive nossa irmã, né? Que está lá na Índia, né? Pregando a palavra de Deus, e que, graças a Deus, a igreja tem mantido ela, ajudado ela a manter ela.
Então vamos para o terceiro tópico, e último, o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então nós temos aqui o ministério do evangelista, que o verbo vem do grego euangelistas, literalmente significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. É formado de eu, que é bem, e ângelos, que é mensageiros. Denota pregador do evangelho, mensageiro de boas novas. Esse é o evangelista. Pregador que tem mensagem inspirada para tocar os corações. Irmãos, mensagem é buscar no joelho, na palavra de Deus. Se os irmãos observaram, muitas das vezes você vai no seu decorrer do seu dia a dia, eu creio que acontece com a maioria dos irmãos, no teu carro, você vai ouvindo um hino, ou no dia a dia você olha assim, e às vezes surge palavras, e você, nossa, que mensagem essa palavra dá para trazer? Então você pega aquela palavra, escreve, e vai buscar dentro da palavra de Deus a orientação do Espírito Santo, e Deus te dá aquela mensagem. Uma palavra assim, um movimento que você vê na rua, algo que você vê passar à tua frente, no seu dia a dia, cotidiano, e às vezes até no estudo. Quantas vezes o pastor deu estudo lá na igreja, eu pego e noto assim uma palavra, que mensagem vai dar essa palavra aqui, ó. E a gente vai estudar em cima dela e pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, e Deus dá a mensagem que você está buscando de Deus, aquela mensagem. E esse é a função do evangelista, do pregador da palavra de Deus. Estou falando do evangelista, não é minha não, propriamente dita, minha, por causa do carro do evangelista, mas é a função do presbítero, do pastor, do obreiro em si, do auxiliar, do irmão, da irmã, da missionária. Essa é a função nossa, de buscar palavras inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Irmão, isso é fato. Isso é fato. Eu me recordo de uma certa ocasião, quando estava na Ceilândia, nos trabalhos de evangelismo de rua, né, os cultos ao ar livre, né, eu creio que a igreja aqui já fez muito, nas épocas tem feito, está parada agora, os cultos ao ar livre. E naquela época a gente via, irmão, as pessoas saindo para os portões para ouvir a palavra de Deus, e muitos se converteram. Tinha uns empecilhos, né? Daqueles que não queriam, jogava pedra, jogava cerveja na cara da gente, isso aqui tudo. Mas faz parte, né? Porque ele não está no meio de santo, no meio de lobos mesmo, mas faz parte. Mas você buscar aquela palavra para pregar ao ar livre, saudade, levar essa mensagem para aqueles que estão necessitados, tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus, buscar de Deus, né? Amor, para que aquela palavra possa fazer, mora naqueles corações e seja de impactante. Então, o papel do, do obreiro, do evangelista, é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas das vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. É por isso que fala assim, muito
Tem obreiros que ele abre igrejas. E ele é plantador. Eu conheci um pastor, pouco tempo, recente, que ele era bom para abrir igreja. Chegava a abrir igreja, plantava a igreja e tudo, e daqui a pouco o ministério ia, tirava ele, botava um pastor, que já como pastor, para pastorear, ele não dava muito certo. Em nome de Deus, mas dava muito certo. Mas para abrir igreja era com ele mesmo. Ele abria igreja e tudo, e o ministério cresceu muito através dele. Muitas igrejas que ele abriu. E muitas das vezes você é evangelista, mas não dá para ser pastor. Teu dom como evangelista, como presbítero, diácono, missionário, é abrir igreja. Né? E um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e o Salvador Jesus. Certa ocasião eu estava pregando lá em Alexandria, na igreja, pastor Helena ainda em memória, e igreja grande, muitas congregações. Eu estava no trabalho de missões que fui pregar lá. Falei, irmãos, missão de pregar não é do pastor, não. Às vezes vocês querem encobrir que o pastor vá pregar. Vocês vão pregar e traz as almas para o pastor pastorear, arrancar os carrapichos, trazer a mensagem, né? Através da mensagem, da palavra, vai dando a palavra, e aquelas pessoas é, vão sendo limpas através da palavra de Deus. Mas vão buscar essas almas, vão pregar e tragam. O pastor vai receber todas, vai cuidar. Então, muitas vezes joga assim a, a obrigação, o pastor tem que ir. Não. A obrigação maior é dos demais. E o pastor ele tem como obrigação de tratar das igrejas. Você vai lá, busca as almas e traz para o aprisco que o pastor vai cuidar. Né? Não é função, lógico também que ele vai pregar também, mas essa função maior é nossa, dos evangelistas, dos mensageiros, dos pregadores, dos missionários, dos auxiliares, dos irmãos, ganhar as almas e trazer para receber o tratamento espiritual da palavra de Deus com o pastor. Então, e qual o papel? O dom ministerial é dado para alguns dentro da igreja. E o mesmo precisa ser batizado com o Espírito Santo. Esse está falando sobre o dom ministerial agora, do ministério de evangelista. E eu vi aí irmãos, eu conheci irmãos dentro da Assembleia de Deus, presbítero, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo. Pastor que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Então, eu achei um erro muito grande. A ver a pessoa vai com a igreja assim, ele já coloca ele como pastor, aí ele sai com carteirinha e tudo, ele vem para a igreja como pastor, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo. Mas, dentro das nossas organizações, a Assembleia de Deus, Boa Nova, da nossa convenção e outras convenções mais aí, tem que ser batizado com o Espírito Santo. E se alguém deseja episcopado, boa coisa deseja. Então, você está lá na portaria, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Tem que almejar para você pular para o cargo de, de diácono, depois presbítero, chegar a um evangelista, a um pastor. Precisa ser. Dentro da nossa comunidade, da nossa convenção, é isso. Então, ele tem como obrigação, o papel, abrir o caminho e não o evangelho, né? Não se gloriar porque aquilo lá, porque a glória é de Deus. Tem que ter unção de Deus, né? Coríntios capítulo 2, versículo fala assim, a minha palavra, apóstolo Paulo falando, e a minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Persuasão humana existe, e muito persuasão humana. E é através de incentivos meramente humanos, com promessas de bens materiais, com promessas de riquezas e muitas outras coisas assim. Só persuasão humana que chega no final, a pessoa nem permanece na igreja. Nem permanece na igreja. Então, o papel do evangelista,
além de abrir, não se gloriar do evangelho, tem que pregar a palavra de Deus. Não com persuasão humana, que 7.1 gospel tem muito aí. Não. 7.1 gospel é aquele picareta, aquele que no linguajar aí no tempo policial, né? Ele, esqueci até o nome agora, é o que mais, tem muitos, né? 7.1. Então ele, depois o irmão me lembra aí esse nome aí, ele é aquele que aplica golpe na praça e tudo. E tem no evangelho, tem no meu gospel, tem. Em 7.1 também. Ele é persuasivo, ele é enganador, ele entra até com sabedoria humana. O camarada, para ele dar o calote no outro, ele anda. Tem gente aí que os camaradas são bons demais, né? Para enganar os outros, né? 7.1 gospel. Outra coisa característica é a mensagem tem que ser da cruz e não do eu. Eu fiz, eu ganhei, eu preguei, eu trouxe fulano para a igreja, eu trouxe. Não, irmão. A mensagem tem que ser da cruz e não do eu. O eu atrapalha a obra de Deus. O eu atrapalha a obra de Deus, porque a palavra é de Deus, a glória tem que ser de Deus. E, através dessa palavra, é que a pessoa se rende aos pés do Senhor. E outra coisa que tem se esquecido nesses últimos dias é a volta de Cristo, a pregação da volta de Cristo. Então, vi pregadores aí, a gente tem acompanhado muito, o camarada sobe no altar e pula da cangapé, rabo de arraia, diz que é avivamento, mas o caráter dele não condiz com o que ele prega. Que a igreja está fria, vou sair da igreja porque a igreja está fria, né? E ele sobe para um lado e pula para o outro e diz que é avivamento, mas a vida dele não condiz, o caráter dele não condiz com o que ele prega. Ele pode pular, saltar, que nem pipoca na panela, fazer tudo isso, mas a vida dele não condiz com o que ele prega. Então, irmãos, muitas das vezes, no tom da palavra, falando a verdade, pregando o evangelho e convida, ganha-se muito mais alma do que está pulando para cima e para baixo, dizendo que é um avivamento. Não é. Para mim não é não. Então, a finalidade do ministério do evangelista, da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, tem por finalidade preparar os santos do Senhor para a vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Eita! Quantas pessoas tem na tua igreja? Ah, não vou não, porque só tem 10, só tem 20. Não vou pregar não. Pastor, os irmãos que é mais antigo, já ouviu isso aí. Ah, não vou não, porque só tem 10 pessoas, só tem 20. Ah, não vai render uma renda boa, né? Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lê? Entendes o que lê? Está entendendo a mensagem da cruz? A única pessoa, Filipe teve lá, pregou uma única pessoa. Entendes? Não. Vou te explicar o mistério. Vou te explicar o que é a obra do Senhor. Vou te explicar o porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário. Vou te explicar que é necessário você aceitar a Cristo, o que a palavra está dizendo, para você ser salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Quero agradecer essa rica oportunidade e que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações e que o pastor Edivaldo está aí para concluir essa aula. Em nome de Jesus, eu agradeço, viu, Léo? Deus abençoe a todos. Amém.
Amém, glória a Deus. Nós é que agradecemos, né, mais uma vez por essa palavra, por mais esses aprendizados, né, que em nome de Jesus possa ficar gravado em nossos corações, para que possamos ser evangelistas do Senhor, né, levando essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus aos cativos. Amém? Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe e nos dê força, nos dê graça, ainda diante de uma semana dolorosa, mas nós devemos erguer a nossa cabeça, que também a nossa redenção está próxima. Essa semana, alguém me mandou um vídeo de uma pregação de um pastor renomado, estudioso, há mais de 50 anos trabalhando em escatologia bíblica, e ele dizia que ele estudou as profecias bíblicas, 97% das profecias escatológicas já foram cumpridas. Faltam apenas 3%, isso nos dados estatísticos dele. Nesses 3%, faltam acontecer 20 profecias para a volta de Jesus, para se cumprir, que ainda não se manifestaram, não se cumpriram. E ele disse que uma profecia muito forte antes da volta de Jesus, e o pastor Sérgio comentou sobre ela, é justamente sobre o avivamento da igreja. Então, antes da volta de Jesus, um dos eventos mais fortes é o avivamento, para que a igreja possa sair das suas 4 paredes e esmerar esforços para que o evangelho chegue aos 4 cantos deste mundo. Ok? Então, ela começou essa obra ali, a manifestação do reino de Deus, apresentando o seu rei e apresentando a sua mensagem para a humanidade para a sua redenção. Também eu vou fazer algumas considerações em relação aos 70 que foram enviados. Interessante também é que esses 70 eram discípulos de Jesus e eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. E aí você pode dizer, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. Quero dizer que nós, quando fomos chamados, fomos justificados, nós já temos o Espírito Santo. Se esses 70, não tivessem o Espírito Santo, eles não... se ele não tivesse o Espírito Santo, não poderia falar de Jesus, porque não eram salvos. Porque o Espírito é que testifica através de nós do Cristo Redentor. Ok? Então, é mais um esclarecimento de que todos nós que somos chamados, somos salvos, somos crentes em Jesus Cristo, nós vamos ter para toda a nossa vida o ministério de diaconato e o ministério de evangelista. Então, cada um, seja homem, seja mulher, nós, quando aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo e nós estamos autorizados, designados e obrigados a fazer essa obra. Ô, pastor, pelo amor de Deus, não, a obra é voluntária. Então, vou ler aqui para você, eu já ouvi pessoas às vezes dizer que não, a obra é voluntária, mas antes de ela ser voluntária, ela
é uma obrigação de todo aquele que é salvo. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Antes de tudo, é uma obrigação de todo aquele que é salvo. E aqui ele põe ponto e vírgula. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Há uma cobrança, irmãos, de todos nós, além de ser um ato voluntário, há uma cobrança pelo que Cristo fez por nós. Nós não podemos nos calar e não anunciar aquilo que foi feito por nós. Então, antes de tudo, pregar o evangelho é sua obrigação, é a minha obrigação. Falando sobre o ministério evangelístico, o texto áureo, ele nos mostra a conduta e a postura desse evangelista. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz para ele, mas tu ser sóbrio. Então, o evangelista, a postura do evangelista, daquele que anuncia o evangelho, prega para as pessoas, a primeira característica desse evangelista, ele tem que ser equilibrado, ponderado. E isso, às vezes, foge daqueles que são novos convertidos. E até natural, porque quando ele aceita Jesus, ele quer que todas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, o meio profissional, o meio social que vivemos, nós queremos até impor que a pessoa aceite a Cristo, né? E, às vezes, na igreja, já vi, eu fiz cruzada há 10 anos, e a gente via, às vezes, as pessoas da igreja, quando tinha um visitante, ficar forçando a pessoa, olha, aceita Jesus, e a pessoa ali, para não ser, para ser cordato com a pessoa, às vezes até aceita, mas somente da boca para fora. Porque a verdadeira conversão é aquela que nasce de dentro para fora, quando você sente o desejo, sente a vontade, né? O seu coração se derrete, quebrantado, né? Para aceitar esse Jesus. Então, quando nós que somos evangelistas, todos nós, temos que ter esse cuidado de sermos ponderados. A sua missão, a minha missão é de anunciar, como diz Paulo aqui, de anunciar a Cristo o seu reino. Isso é a nossa obrigação. Agora, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa é a parte do Espírito Santo. Podemos ver o exemplo de Filipe, que Filipe, quando ele se aproximou, o anjo falou com ele para enviá-lo. Na hora que ele vai pregar para o eunuco, tem um ponto de contato. O Espírito Santo faz com que ele pergunte, olha só, que estratégia do Espírito Santo. Colocou essa palavra na boca de Filipe. Entendes o que você lê? Isso aí foi a abertura. E ele logo em seguida diz, mas como eu vou entender? E aí começa a pregação, ele deu abertura e ele foi entrando. É assim que nós devemos manifestar a Jesus Cristo e o reino de Deus às pessoas. Não é forçar, às vezes a pessoa não quer. Ela não quer, e você às vezes fica insistindo, você se torna uma pessoa antipática, tanto você quanto aquilo que você está pregando. As coisas têm que ser ponderadas. Você fala hoje,
Amanhã você dá um bom dia. Olha, Jesus te ama. E vai se aproximando, vai quebrando as barreiras, os preconceitos, e você acaba ele abrindo a porta da sua casa para que você possa tomar um café, para que você possa anunciar Cristo para ele. Então, a postura do evangelista tem que ser uma postura ponderada, uma postura equilibrada, que ser sóbrio. Ele está falando em tudo, em tudo. Agora, sofre as aflições. O que é sofrer das aflições? São justamente aquilo que o pastor Sérgio falou. É as pessoas jogarem pedra em você. Quantas vezes a gente evangeliza, dá um folheto, a pessoa amassa e joga na sua cara? Você sofre? Sofre, mas nós não podemos desistir da missão, do dom para o qual nós somos chamados e fomos enviados. Faze a obra de um evangelista cumprindo o teu ministério. Então, literalmente, aqui é um imperativo. Faze. É a obrigação, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,16. Faze, é obrigação. É um dever de cada um de nós. Uma outra coisa que nos chama atenção o pastor Sérgio falou também, é a questão de Filipe. Ser cheio, você vê que para o diaconato que foram consagrados, era um dos predicados, era os homens serem cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito. Eles foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos de poder para fazer a obra do Senhor com mais disposição, com mais galardia, com mais poder e autoridade de Deus, com mais disposição para falar do Senhor. Mas, mesmo antes de ser batizado com o Espírito Santo, vemos que os 70 que não eram batizados, eles foram enviados para fazer a obra de Deus. Mas vê que antes o Senhor Jesus lhe deu poder para expulsar demônios e para, se pisar escorpiões, não lhe faria mal nenhum. Então, nós estamos credenciados pelo Rei para fazermos, e ele que nos chamou e que nos enviou, ele garante a obra para o qual nós somos chamados. Filipe, ele em Samaria, o negócio estava um poder, um avivamento muito grande. Era milagres, era prodígios, demônios sendo expulsos, né? Filipe pregando para grandes multidões. É tanto que essa fama correu para Jerusalém, inclusive foram enviados Pedro e João para lá, para ver esse avivamento que estava acontecendo lá. E nós vemos esse pregador das multidões agora fazendo um evangelismo pessoal, que foi na conversão do eunuco. Então, como foi dito, hoje, pessoas, quando são convidadas a pregar em determinadas igrejas, e cansei de ouvir isso de irmãs e de irmãos da igreja, dizendo, não, o pregador não queria saber quantos membros tinha a igreja. Então, essa situação ainda perdura até hoje. Infelizmente, um homem como Filipe, né, mesmo sendo diácono, e aqui com o papel de evangelista, ele vai fazer um evangelismo pessoal. Então, que todos nós possamos ser pregador de grande quantidade de pessoas, mas nós não podemos nos negar de parar para pregar para uma pessoa. Okay? Então, por último, o comentarista que ele fala que ele dividia a humanidade em dois grupos, os que creem e os que não creem. Para finalizar,
eu incluiria o grupo daqueles que creem e não obedecem. Para mim, são 3 grupos. Ainda que eles fazem parte daqueles que creram, obedeceram, hoje eles fazem parte daqueles que sabem que Jesus é o Salvador, sabem que Jesus é Senhor, que Jesus é o Rei, mas, no entanto, eles não obedecem. Até o diabo sabe disso. Que Deus nos abençoe, um bom dia a todos e um bom almoço, e fiquem na paz do Senhor. Amém, glória a Deus, muito obrigado, pastor Edivaldo, por mais esse complemento aí, mais edificação para as nossas vidas, né? Glórias a Deus. Só para frisar um pouquinho aí, são várias situações, vários casos, né, de evangelismos, e certa feita eu estava triste comigo mesmo, né, e conversando com Deus, falando, mas meu Deus, às vezes eu vou evangelizar, na época eu evangelizava junto com o irmão Divaldo e tudo, e às vezes a gente fica frustrado e fala, nossa, eu não vejo fruto, eu não estou vendo o que está acontecendo. E certa feita Deus me mostrou o dia que foi eu, minha irmã e mais uma missionária, fomos levar a palavra para um amigo meu, e esse amigo, né, aceitou a Jesus e tornou-se inclusive pastor e ganhou muitas almas para o Senhor. Né? E às vezes a gente acha que eu estou pregando para uma pessoa, estou entregando um folheto, estou fazendo uma coisinha e não está adiantando nada. Isso adianta muito, né? Assim como o Felipe ali foi pregar para uma pessoa, né? Foi pregar para o eunuco, esse eunuco pode ter se convertido, pode ter ganhado várias almas, e a gente não sabe, né? E às vezes a gente fica meio, né, com alguns pensamentos, né? Mas Deus sempre dá essa mostra para nós, para que nós possamos compreender, né, que a obra de Deus ela é feita de várias formas, né, e uma delas é evangelizando também também para multidões, da forma que Deus nos colocar. Por isso, estamos estudando sobre os ministérios, né, que uns para evangelistas, outros para pastores, para diáconos e para cargos. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lembrando que segundas, quartas e sextas estamos tendo a consagração. A consagração na igreja voltou a ser presencial, por enquanto somente a consagração, tá? Presencial, tomando todas as medidas de segurança, de prevenção contra a Covid, amém? Usando ali o distanciamento, usando álcool em gel, usando máscara, né, conforme solicita a lei, conforme as regras, né, de higiene, para nós mesmos nos prevenirmos, amém? Glória a Deus. Hoje, às 19 horas, culto de missões online, amém? Continua online os cultos à noite e o culto de ensino. O culto de ensino às terças-feiras, às 20 horas, amém? E hoje, às 19 horas, culto de missões, sempre online até segunda ordem. Continuar orando, né, pela família do nosso saudoso irmão Gildésio, né, continuar orando por todos aqueles que estão enfermos, que Deus venha trabalhar no coração de cada um, né, que venha confortar, consolar, né, os parentes, os familiares daqueles que perderam um parente, um ente querido, né, continuar orando pelos que estão na linha de frente e sempre orando para que Deus possa não somente curar, mas também salvar, né, que é também uma forma de evangelizar. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço à irmã Dalgisa que faça oração por esses pedidos e encerrando o culto de ensino da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Oramos. Senhor e maravilhoso Deus, Pai querido e Pai amado, mais uma vez nós colocamos na Tua presença, Senhor. Meu Pai, nós entregamos cada pedido na palma das Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos deu nessa semana, que o Senhor continue, que essa palavra evangelística possa nos despertar, possa, Deus, fazer com que nós, ó Deus, possamos ter a direção do Senhor na Tua obra e que o Senhor possa despertar todos os membros da nossa igreja para que possamos emendar esforços para que o Evangelho seja anunciado para a glória do Teu nome.
É a nossa oração, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todos, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Peço perdão, irmã Dalgisa, aqui eu fui desativei o microfone, era para desativar o outro microfone, desativei o dela aqui, acabou que... Ô, Pai, desde agora para todo sempre, Pai, abençoa a tua igreja em nome de Jesus, Pai. Sei conosco, não só hoje, mas para todo sempre. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estava com o olho fechado, nem vi que tinha desativado. Amém, glória a Deus, amém. Muito obrigado, irmã Dalgisa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passem a todos. Amém, obrigado. Pastor Edivaldo. O microfone do senhor está desativado, pastor. Ok. Obrigado a todos, que tenhamos um bom dia e um grande culto à noite. E espero que na nossa volta presencial nós temos já pelo menos um esqueleto de evangelização. Eu creio que nós vamos emendar esforços. Eu acho que nós estávamos muito parados, mas Deus tem nos despertado para nós sairmos das quatro paredes para fazer a obra do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade, Pai. Agora nos despede em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos nós dizemos amém. Amém. Paz do Senhor para todos. Até a noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Linha.